Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Startupeiros. Hoje estamos aqui na USP, a Universidade de São Paulo, para conhecer a Ecaplan, uma consultoria em sustentabilidade que traz a importância de discutirmos as pautas, não só ESG, mas consciência ambiental e o que fazer, seja você empresa, pessoa física ou organizador de eventos. Vamos juntos? E já aqui comigo, Fernando Beltrame, CEO da Ecaplan. Seja muito bem-vindo a Startupeiros. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Então, explica pra gente o que é a empresa, o que é a Ecaplan. A Ecaplan é uma empresa de soluções em sustentabilidade. A gente tem trabalhado ações ambientais em empresas e eventos e pessoas físicas também desde 2008. Fernando, quando falamos de sustentabilidade, essa preocupação que veio cada vez mais, principalmente nesse pós-pandemia, ou onde as métricas ESG são mais comentadas atualmente e cada vez mais necessárias, como vocês olham, qual o enquadramento? Tá. Nesses últimos 2, 3 anos tem se falado muito sobre o tema de ESG. E de Environmental, S Social, G de Governance. Então essas 3 letrinhas têm crescido bastante, principalmente pelo aumento dos impactos ambientais, né, o tema de mudanças climáticas. As empresas também, os investidores têm se preocupado bastante com esse tema e os próprios consumidores. Então a gente viu um crescimento nesses últimos 2, 3 anos. A Ecaplan já trabalha com o tema de carbono desde 2008. Então há 15 anos a gente tem trabalhado, tem divulgado essas ações, porém falava-se muito sobre pesquisa, estudos, e hoje em dia o tema ambiental já é no nosso dia a dia. A gente vê os eventos extremos acontecendo cada vez mais, com maior frequência. Então, por isso também esse crescimento do tema ambiental. E uma das ações que a gente trabalha desde 2008 é a parte de carbono. Então, essa é uma nova unidade de medida. As pessoas sabem o que é quilo, litro, metro, mas o que é quilo de CO2 é pouco palpável. Porém, hoje, empresas, países e pessoas utilizam toneladas de CO2 para calcular o seu impacto ambiental. Então, por isso que a gente tem desenvolvido diversas ferramentas para ajudar as pessoas, os países e as empresas a calcular e compensar esse seu impacto ambiental. Por essa importância toda da discussão da temática, também da incorporação por parte das empresas nessas métricas, é daí que a gente pode identificar como a dor de mercado que a startup viu e veio para solucionar. Como é que funcionou a ideação e todas as etapas de vocês? Legal. Lá em 2008, pouco se falava sobre o tema de sustentabilidade. As pessoas até falavam, mas vocês viam poucas ações práticas. Então a gente, quando criou a Ecaplan lá em 2008, foi muito mais de a gente ver o tema de carbono como uma oportunidade de a gente ajudar a viabilizar projetos ambientais e sociais. Por exemplo, projetos de agrofloresta, agricultura regenerativa, biodigestores. São projetos que financeiramente são pouco viáveis, mas o mecanismo de crédito de carbono pode ajudar a viabilizar. Como isso? Então, você tem uma empresa, ou então você, pessoa física, faz uma viagem. São Paulo, Rio de Janeiro, tem a queima de combustível, em torno de 250, 300 quilos de CO2. Então, você consegue calcular esse impacto ambiental e dar uma oportunidade para as empresas ou para as pessoas compensarem esses 200 quilos de CO2 emitido, apoiando um projeto de preservação florestal, por exemplo, que deixa de preservando, você evita essa emissão de CO2. Escalabilidade do negócio. Foi difícil observar essa crescente ou não? Esse cenário que a gente comenta macro, né? Macroambiental, digamos assim, ajudou a potencializar e fomentá-lo. Como é que funcionou? Em 2008 foi bastante difícil, né? Porque pouco se falava de crédito de carbono, de compensação de carbono de eventos ou empresas. Então a gente contou muito com o apoio do governo, né? Então a gente teve o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente já teve apoio do Sebrae, do Senai, para ajudar a se estruturar e conseguir ter um modelo de negócio bem adaptado para o mercado em cada um dos momentos, né? Então lá em 2008, a gente, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente conseguiu criar o primeiro programa brasileiro de compensação de carbono de eventos, o selo Evento Neutro, e ele foi crescendo de uma forma um pouco lenta. E o que a gente viu nesses últimos 2, 3 anos, ele começou a crescer bastante.
Só para você ter uma ideia, nesse ano, a gente já fez ações ambientais em mais de 300 eventos. E da história da Ecaplan, mais de 3.000 ações ambientais. Então a gente vê que é um mercado que tem crescido bastante. E o modelo que a gente tem trabalhado hoje é um modelo bastante escalável. Então a gente tem, por exemplo, uma calculadora de emissões, onde as pessoas em qualquer local do país pode calcular suas emissões de carbono e apoiar um projeto ambiental. Me conta mais sobre essa calculadora. Fiquei curiosa para saber, porque hoje a preocupação é não só não emitir, mas se emitir, compensar. Ela funciona mais como realmente essa diretriz das empresas, ou pessoa física também pode contratar? Como é que funciona essa conexão? Legal. A calculadora, a gente fez ela no modelo para que ela não só desse a opção das pessoas compensarem o seu impacto ambiental, mas também de uma forma educativa. Então, qualquer pessoa pode acessar a calculadora, colocar quantas viagens aéreas fizeram no ano, qual o modelo de transporte que utiliza para ir trabalhar, quais são seus hábitos de consumo. Então, são diversas perguntas que a gente faz na calculadora e, no final, ele tem um cálculo das suas emissões de carbono durante o ano inteiro. E também, como opcional, ele pode apoiar diferentes projetos. Então, a gente tem projetos, por exemplo, de agricultura regenerativa, que são produtores de café que mudam o seu hábito, sua forma de produzir, e daí, com isso, conseguem reduzir o uso de fertilizante, conseguem ter uma produtividade maior e capturar mais carbono no solo. Tem projetos de preservação florestal. Então, essa calculadora, mais do que calcular o impacto ambiental, ela busca educar as pessoas e daí dá a oportunidade, se ela quiser apoiar um projeto ambiental, ela pode também apoiar, tem na plataforma. É uma ferramenta multifuncional que não só orientativa, mas também educativa, como você citou, que é muito importante. É como a gente fala muitas vezes, principalmente no setor financeiro. Educação financeira é importante porque não adianta você ter o dinheiro, não adianta você, ter os recursos e não saber administrá-lo, né? É a mesma coisa que quando a gente fala de sustentabilidade e, médio e longo prazo dessa preocupação socioambiental futura. Se você não sabe como faz, você vai acabar não fazendo nada. E a gente, quando a gente montou a calculadora e a parte de compensação de carbono, a gente teve muito cuidado para a parte de transparência também da ação ambiental apoiada. Então a gente fala que R$2 é muito, é pouco. É muito para você rasgar, é pouco se você realmente vê o benefício para onde está indo esse recurso. Então toda a nossa plataforma, as calculadoras, tanto para pessoas físicas, quanto empresas, quanto eventos, a gente fez de uma forma transparente para que as pessoas possam não só calcular o seu impacto ambiental, mas acompanhar o projeto apoiado. A pandemia cortou todo o contato, presencial das pessoas. Agora, com o pós-pandemia e com esse equilíbrio maior, a busca dele, pelo menos, os eventos estão voltando com mais força. O setor de turismo sendo beneficiado por isso, eventos corporativos, enfim. E essa junção dos eventos em si, da função deles e da função da empresa de vocês integrada a isso, eu acho que é de ótima valia, né? Sim, e a pandemia foi bastante desafiador para a gente como empreendedor, e como a gente estava muito focado na parte de eventos, um dos nossos principais produtos, o selo Evento Neutro, a gente fala que na pandemia não foi que o nosso faturamento reduziu 50%, 20%, não, reduziu 100%, porque não é que caiu, zerou a quantidade de eventos. Então, o que a gente começou a buscar? A gente tinha um projeto chamado Frete Neutro, que é para calcular e compensar o impacto ambiental de e-commerce. A gente fala na pandemia, se você tinha um pet shop, você não tinha uma loja online, você também faliu. Então, todo mundo foi para o e-commerce. Então, a gente começou a desenvolver essa API, esse sistema, para integrar as plataformas de e-commerce com o nosso sistema de cálculo de emissões de carbono. Então, isso é bem bacana também, porque hoje qualquer e-commerce, desde o pequeno que tem 30 vendas por mês até o grande com 5 mil, 10 mil, 50 mil, a gente consegue atender. Então, no checkout dele, ele pode ter a opção de neutralizar as emissões de carbono e daí o cliente final recebe um certificado falando, sua entrega, você se deslocou tantos quilômetros para fazer a sua entrega, emitiu X quilos de CO2 e aqui está um projeto ambiental apoiado. Então a gente foi se reinventando, mesmo durante a pandemia, e agora com a volta dos eventos, a gente hoje o ano passado a gente já tinha ultrapassado a quantidade
de ações ambientais em eventos de pré-pandemia, e esse ano, com o tema de ESG e créditos de carbono, a gente mais do que busca dobrar a quantidade de eventos que a gente fez no ano passado. Bacana. Falando em tecnologia inserida, explica para quem nos assiste como é que funciona também a conectividade com vocês. Rede social, QR Code, baixar um app, como é? A gente tem desenvolvido diversas tecnologias para chegar ao nosso público, desde calculadoras online, então a pessoa pode entrar no site, buscar, encontrar a gente tem anúncios nas plataformas de pesquisa, a gente tem as redes sociais também que a gente utiliza bastante, então a Ecaplan é bastante ativa nessa parte de redes sociais, porque quem que é o nosso público? É quem quer, às vezes até é difícil para a gente segmentar o nosso público. Ecaplan, com quem você vai focar? E a gente fala assim, desde a pessoa física até uma padaria, até uma mineradora ou uma indústria de alimentos, precisa fazer ações ambientais. Então a gente fala, toda ação de alguma forma impacta o meio ambiente. A gente aqui consumindo energia, de alguma forma está impactando o meio ambiente. Então a gente tem buscado atuar nos mais diferentes canais para conseguir oferecer ações ambientais para essas empresas, essas pessoas. E a conexão, a internet é tudo, né? As pessoas, e até a forma de marketing também das empresas, da prestação do serviço, do oferecimento dele mudou. Hoje a gente depende basicamente de ser forte nas redes e ter potencial nesse tipo de ferramenta também, né? Sim, a gente tem investido bastante na parte de redes sociais, porque uma das coisas é a parte de escalabilidade. Sim. Então, como que a gente consegue atender as pessoas que estão lá em Manaus, que estão em Natal? Então, a gente busca investir bastante nessas redes sociais para que eles tenham acesso às nossas ferramentas, né? A gente chegue nesse mercado consumidor e é isso que a gente tem buscado nesses últimos tempos. Felizmente, hoje a Ecaplan tem uma equipe de tecnologia, então não só os técnicos de gestão ambiental, engenheiro, mas também a parte de tecnologia para que a gente consiga ter um produto escalável. A gente vai agora para um rápido intervalo, Fernando, mas vou te convidar a continuar por aqui. Na volta ele vai explicar tudo isso e muito mais sobre a Ecaplan. É já no Startupeiros. Startupeiros de volta e o Fernando que explica sobre a Ecaplan, também essa questão da sustentabilidade super em alta e importante, independente, né, de ser em alta ou não, Fernando. Afinal, falamos do Brasil como um palco para a próxima COP, temos olhares do mundo e também internos aqui da preocupação. Enfim, são dimensões continentais que o país tem e desafios também, principalmente regionais. Qual o seu olhar, análise a respeito desses desafios, hein? Tem um olhar bastante otimista para a parte de empreender nas ações ambientais, porque felizmente a gente vê não só o Brasil se destacando nesse cenário como uma potência de projetos ambientais sociais, mas também as empresas, as pessoas, o público hoje. Então as pessoas quando consomem um produto, eles querem cada vez mais saber de onde vem, será que eu estou prejudicando ou ajudando alguma área? Então a gente vê que o cenário para as pessoas, para os consumidores e para os investidores, para se preocupar com ações ambientais e sociais, tem crescido. Por outro lado, também você vê os impactos ambientais cada vez mais fortes, né? A gente viu agora recentemente na Europa recordes de temperatura, incêndios. Aqui no Brasil também a gente teve há poucos anos atrás a questão do Pantanal, uma queimada que devastou todo o bioma, boa parte do bioma, né? Então a gente vê um cenário muito favorável para as empresas, né, para os empreendedores buscarem soluções para a parte ambiental e social. Empreender requer também conhecimento. E ampliando mais essa questão agora para, por exemplo, o que é que um colaborador da Ecaplan precisa ter para fazer parte do time? A gente fala de competência técnica, também tem as socioemocionais, que muito se falou hoje em recrutamento e seleção, mas as técnicas principalmente. Onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer, me formar para conseguir trabalhar num setor como esse?
Legal. A Ecaplan ela é formada por um público super diverso e a gente acredita que tem que ter essa diversidade. Então a gente tem pessoas desde pessoas que eram catadores, motoristas de caminhão, que trabalham com a gente na operação, a gente tem pessoas que são formadas aqui na USP também, eu sou formado na Unicamp, fiz mestrado aqui na USP. Temos pessoas da área de sociais, então o mais importante são pessoas apaixonadas pelo tema de sustentabilidade, queiram trabalhar com essas ações e nos procurar. Então, e o que a gente fala também na parte de sustentabilidade, quando você falava, a gente ia dar palestras, as pessoas iam falar sobre sustentabilidade nas empresas, e na década de 70, por exemplo, o tema de resíduos quase ninguém sabia. Então, sabendo um pouquinho, você já conseguia se destacar. Hoje em dia, todo mundo já escuta alguma coisa sobre o tema sustentabilidade. Então, uma coisa que é muito importante é as pessoas se capacitarem o tempo inteiro. Então, uma coisa que a gente tem compartilhado sempre com as pessoas é quais são os cursos, quais são os relatórios, documentos que você tem visto. Então, as pessoas que a gente busca são pessoas que são interessadas sobre o tema sustentabilidade, queiram trabalhar com essa mudança que a gente busca e também sempre esteja buscando a parte de capacitação. Cada vez mais esse aprendizado contínuo ao longo da vida é necessário, é fundamental para não só não estagnar na carreira, mas estar sempre inteirado e evoluindo, como o mundo evolui de forma muito rápida, e a tecnologia também, né, Fernando? Sim, e o que a gente tem conversado, estudado muito é o tema das pessoas olharem a natureza. Então a gente tem, por exemplo, fala-se sobre biomimética, que você vê como a natureza evoluiu para resolver diversos problemas. Então a gente tem um caso bastante que eles mostram sobre a parte de biomimética, que é do trem no Japão. Então eles estavam lá com o trem-bala estudando como que a gente pode fazer para que o trem-bala fosse mais eficiente e mais rápido. E daí eles fizeram diversos estudos, olhar, e daí uma pessoa falou assim, putz, vamos olhar esse pássaro que é o mergulhão, que ele já passou por uma evolução de bilhões de anos. A gente está aqui há X mil anos e a natureza já selecionou esse pássaro, que ele é o que mergulha mais fundo, tem menos resistência. Então eles desenvolveram o trem-bala com o design desse pássaro. E daí eles reduziram a velocidade, quer dizer, reduziram o consumo de energia e aumentaram a velocidade. Então é você olhar como a natureza, às vezes, com os testes de milhões de anos, já resolveram alguns problemas, mais do que a gente ficar estudando. Outro tema é a árvore. A gente fala, qual tecnologia eu vou utilizar para capturar o gás carbônico e devolver esse gás carbônico para o solo. A árvore, que já passou por um teste de bilhões de anos e ela está mais adaptada em qualquer bioma. Então é um pouco disso. Inovação, o que a gente pode trabalhar de inovação, escalar, mas aprender o que a natureza já testou e desenvolveu nesses bilhões de anos. Se a gente parar para ver, tá tudo aqui, né? Tá tudo na natureza, no que ela pode oferecer, tá tudo muito fácil e no alcance da mão. Só que ao longo da evolução, não só natural, mas também do homem, o próprio homem se distanciou dessas ferramentas, né? Só abrindo um espaço aqui, minha avó, por exemplo, é descendente direta de indígenas. E sempre a cura através das ervas, chás, enfim, natureza em si, também isso. Então, os povos originários, a natureza, a sustentabilidade, que o Brasil é riquíssimo, tem muito o que oferecer e nos reensinar a aproveitar o que já está aí, né, Fernando? E o que a gente fala, por exemplo, da Amazônia, que é um bioma super rico. E daí as pessoas falam, não, qual que é o problema, a dificuldade? É que as pessoas às vezes olham só para a floresta, olham só para a árvore, mas não olham todo o outro benefício que tem, a riqueza que tem esse bioma, essa biodiversidade. Então você falou dos chás, então se a gente precisa na COP ou nessas discussões conseguir valorizar cada vez mais o que a gente tem de diferente, mais do que às vezes o que está enterrado lá e a gente querer jogar para cima esse petróleo, minério, essas outras coisas. Às vezes o que está em cima pode ser muito mais rico. E você falou de avó, né, de antepassados, um tema que a gente trabalha bastante é a parte de compostagem, são os resíduos orgânicos. Só para você ter uma ideia, em torno de 50% a 60% dos resíduos da cidade são resíduos orgânicos, cascas de frutas, verduras, legumes.
E o que os nossos pais, nossos avós faziam antigamente? Eles tinham no fundo de casa uma composteirazinha que pegava a borra de café e compostava, pegava a casca de banana e compostava. Eles devolviam para o solo esses nutrientes. E tudo que a gente consome, todos os nutrientes que a gente consome vêm do solo. Desde que você consome uma verdura, os nutrientes vêm do solo. Se você consome uma carne de boi, os nutrientes vêm do solo. E se a gente não devolver esses nutrientes para o solo, a gente está caminhando por um precipício. Como é que o Brasil está perante o mundo? A gente sabe também, independente de pauta governamental, que o governo também se preocupa com essa projeção da imagem no exterior e principalmente se sustentando nessa pauta da sustentabilidade. Como é que você analisa? Onde estamos em comparação ao mundo ou vice-versa? A gente tem uma grande oportunidade de ser referência no tema de sustentabilidade no mundo inteiro. A gente tem uma matriz energética relativamente limpa, né, hidrelétricas, mas a gente tem condições de fazer muito mais, questão eólica, questão solar, então a gente vê esse crescimento. Outro tema é a parte de mobilidade, então a gente tem, hoje ainda, por exemplo, aqui em São Paulo, nas grandes cidades, a gente ainda se locomove muito com veículo a combustão, então a gente tem a oportunidade de trabalhar transporte coletivo, então quando você faz um corredor de ônibus e você está no carro e você vê às vezes que o ônibus está indo muito mais rápido, você consegue migrar as pessoas para o ônibus. Você precisa de um transporte coletivo de qualidade. Hoje ainda muitas pessoas optam pelo carro porque o ônibus você não tem a previsibilidade, você não sabe quanto tempo eu vou demorar esperando esse ônibus, quanto tempo eu vou demorar. Então uma hora que a gente consegue investir bastante em transporte coletivo, você consegue reduzir essas emissões de carbono com o uso do carro. Outra coisa, viagens também. Então, às vezes as pessoas vão para Europa, Estados Unidos, e as pessoas passam um ano sem carro, porque o transporte coletivo funciona muito bem. Ou fazer as viagens, né, de trem ou de outros tipos de modais. Então, o Brasil tem uma grande oportunidade de ser líder nesse tema, no tema climático no mundo, né? Pelas suas características, mas ainda também tem muito o que fazer. Quando você falou a parte de saneamento, de água, hoje ainda a gente tem muitas cidades que você não tem saneamento básico. A gente participou de um evento, né? O Rally dos Sertões, onde a gente passou por diversas cidades do sertão, agora esse ano, e você vê que às vezes as pessoas ainda passam por necessidades básicas. A parte de resíduos também, se você pega o Brasil hoje recicla em torno de 2, 3% dos seus resíduos. Você fala assim, não é possível, então você está falando de alguma cidade no interior do Nordeste. Não, São Paulo, Rio de Janeiro, recicla em torno de 2% dos resíduos gerados na cidade. Então, temos uma grande oportunidade de ser líder nisso, mas a gente ainda peca em diversos indicadores ambientais. Bom, e a gente está quase no final do programa já, mas antes vou pedir sua mensagem, pode ficar à vontade para compartilhar com quem nos assiste. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, oportunidade de compartilhar as nossas ações aqui na Ecaplan. E a minha principal dica é as pessoas às vezes acham muito difícil, ou as empresas, começar as ações ambientais. Então a gente fala, às vezes a pessoa fala assim, não, eu nunca vim de bicicleta para a empresa, eu quase não ando de bicicleta, mas a partir do mês que vem eu vou trabalhar todos os dias de bicicleta. E a pessoa não começa nunca. Nunca foi na academia e fala, não, vou todos os dias. Então a pessoa definir pequenas ações. Então, vou uma vez por semana, vou separar os meus resíduos, vou economizar disso. Então, colocar poucas atividades. Porque uma vez que você coloca essas pequenas atividades, isso, quando está no seu dia a dia, começa a virar um hábito. Você começa a fazer isso de uma forma que você não precisa parar para pensar. Isso indo para o seu hábito, você começa a trazer isso para o seu dia a dia, para a sua empresa, para as suas tomadas de decisões. Então é importante você definir pequenas metas, mas você começar essas ações ambientais e daí isso vai trazer para o seu dia a dia e daí você, por exemplo, eu às vezes vou na casa de alguém e daí você não vê a lixeirinha, você guarda o lixo para você porque você não consegue jogar isso tudo misturado. Então isso já muda o seu comportamento. E às vezes aqui na empresa também, quando a gente vai avaliar uma compra, um produto ou participar de alguma ação, você acaba levando esses seus princípios, esses seus hábitos para suas tomadas de decisões corporativas. Então,
Acho que é mais isso. Espero que as pessoas vejam aqui na Ecaplan uma oportunidade também para conseguir calcular esse seu impacto ambiental e recomendações de ações ambientais. Então a gente fica à disposição e obrigado pelo convite novamente. Nós que agradecemos, conte sempre com o canal Empreender e com os startupeiros. Boa sorte sempre e até a próxima. Obrigado. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia, audiência de sempre. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo!